Oi, Tereza. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tá bom, Renata? O calor da né, Terezinha? Tá demais. Nossa, muito mesmo. Hoje está triste. Boa noite, Liliane. Oi, boa noite. Liane, Joia. Oi, Terezinha. tudo bem? Bem, você? Tudo bom. Tá bom. Gente, ó, antes de começar, então, só lembrando, tá? Antes da generosa entrar, o livro novo, né, da Edicel, página 79, Fenômeno de Transfiguração. E o da FEB, para quem tiver com livro se eu não tem livro da FEB, eu não vou falar. Deixa eu entrar o Célio, o pessoal lá que usa o livro da FEB, né? Aí a página 96 no da FEB. O da FEB, então, página 96, tá? Já eu falo de novo, tá bom? Certinho. Vamos aguardar, então, meus amigos, né? Aparecer aqui. Boa noite, Célio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora, a partir de certa hora, aí, nossas gravações ficaram melhores aqui, porque eu troquei de notebook, aquele outro estava muito cansadinho. Aí eu tenho um outro aqui que não está tão novo assim, mas está menos velho que aquele. O outro tem 11 anos, tadinho, já está quase fazendo tiro de guerra. Pessoal, vocês estão tendo muito corte aí de internet. Minha internet tem uns 10, 12 dias aí que tá, Não, a minha tá boa. nossa, caindo demais. Ô, Célio, o conceito que eu posso te dar, da situação que você está aí, você mora no centrão aí, é esperar chegar a 5G e fazer um plano de 5G ilimitado, que com certeza vai ter. Entendeu? Eu inclusive falei com o pessoal da Algar, meu roteador aqui, ele é muito antigo. Aí eles falaram que já estavam programados para substituir todos, mas não sabia a previsão, não tinha previsão. Falei, meu Deus. Eu não vou falar nada porque eu tenho duas fibras aqui, entendeu? Com um equipamento aqui que impede que a internet caia, mesmo se uma delas cair. Mas é porque eu sou um privilegiado que na minha rua tem 3 internet de fibra. Tem companhia diferente. É uma sorte, né? A minha aqui é fibra, né? A minha é fibra. Mas, não sei se é esse roteador mesmo, não sei o que é. Tem caído demais. Boa noite, Regina. Boa noite, Ivonete. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, gente, então tá na hora da... O Célio... Boa noite, gente. Boa noite a todos aí. 96, tá? Do seu livro aí da FEB. Eu vou fazer a prece inicial, né? Vamos agradecer ao nosso Divino Mestre Jesus, aos nossos guias e mentores espirituais, a todos aqueles nossos amigos oriundos do espaço que vêm estudar conosco e aqueles que vêm nos instruir.
pessoalmente, agradecemos o abraço que ora recebemos por meio magnético. Muito obrigado, meus irmãos. Essa corrente fluídica se estabelece. Agradecemos a sua presença entre nós todos. Pedimos que o Senhor Jesus possa abençoar a todos os nossos amigos que aqui estão participando e aqueles que não puderam participar no dia de hoje. Pedimos também que as suas bênçãos sejam estendidas a todos aqueles que sofrem pelos mais diversos meios aqui na nossa Terra, essa nossa escola planetária. Pedimos que Jesus faça o que for possível para os doentes, notadamente aqueles que estão na sociedade doentes em espírito, né? E aqueles que não puderem ser ajudados, né? E continuarem atrapalhando o progresso do nosso mundo, que eles possam continuar a sua caminhada planetária num outro orbe, mais de acordo com as inclinações que eles apresentam. Então, declaramos aberto o nosso estudo dessa noite, em nome de Jesus, com a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos hoje e sempre da prática do mal, que assim seja. Bom, boa noite. Então, para quem eu não consegui ver, né? Hoje, a Liliane já deve estar preparadinha, mas hoje nós vamos passar a perna mesmo. Vamos pedir para a Terezinha começar. Boa noite, gente. Comece com prazer. Pode fazer os 4 primeiros parágrafos, tá, Terezinha? Antes da pergunta, tá bom? Tá, antes da pergunta. Certo. Então, vamos lá. Fenômeno de transfiguração. O fato que se segue foi extraído de uma carta que, em setembro de 1857, recebemos de um dos nossos correspondentes em Saint-Étienne. Depois de falar de várias comunicações de que foi testemunha, acrescenta: fato dos mais admiráveis que se passa numa das famílias de nossas proximidades. Das mesas girantes, passou-se a poltrona que fala. Depois, um lápis foi ligado ao pé da poltrona e esta indicou a psicografia. Praticaram-na durante muito tempo, mas como distração do que como coisa séria. Por fim, a escrita designou uma das moças da casa e ordenou que lhe passassem as mãos sobre a cabeça, depois que a fizessem deitar. Ela adormeceu quase imediatamente, e depois de um certo número de experiências, transfigurou-se. A moça tomava os traços, a voz e os gestos de parentes mortos, dos avós que não tinha conhecido, de um irmão morto há poucos meses. As transfigurações ocorriam sucessivamente na mesma sessão. Falava um dialeto que não é o de nossa época, segundo me disseram, pois não conheço o atual nem o outro. O que posso afirmar é que numa sessão onde havia tomado a aparência de seu irmão, vigoroso, folgazão, me deu essa jovem de 13 anos um rude aperto de mão. O fenômeno se repete constantemente, há 18 meses ou 2 anos. Apenas agora se produz natural e espontaneamente, sem imposição das mãos. Embora bastante raro, esse fenômeno não é excepcional. Já nos falaram de diversos casos semelhantes, e nós mesmos
testemunhamos algo de parecido em sonâmbulos em estado de êxtase, bem como em alguns estáticos que não se encontravam em estado sonambúlico. Por outro lado, é certo que as emoções violentas operam uma mudança na fisionomia, dando-lhe uma expressão completamente diferente daquela do estado normal. Não vemos também criaturas cujos traços móveis se prestam à vontade a modificações que lhes dão aparência de outras pessoas? Vemos por aí que a rigidez da face não é tal que não possa prestar-se a modificações passageiras, mais ou menos profundas. Não há, pois, de admirar que um fato semelhante possa ocorrer nesse caso, quiçá por uma causa independente da vontade. Eis as respostas dadas a respeito por São Luís na sessão da sociedade no dia 25 de fevereiro último. Então, aqui está falando para nós, né, contar um caso, né, sobre um fenômeno de transfiguração. Aí acontece, né, em setembro de 1857, né, estava bem na época do lançamento do Livro dos Espíritos, né, bem nessa época do Evangelho. Então, aí conta que tinha como é que fala, não é processo, não. Tinha o fenômeno das mesas girantes, né, e o engraçado é que eles amarraram um lápis no pé da poltrona, e começou a psicografia. E praticaram isso durante muito tempo. Só que depois, uma das moças, né, eles passaram a mão na cabeça dela, deitaram-na, e ela se transfigurou. Ela teve a fisionomia por parentes que não conheciam, de irmão, de outras pessoas, dos avós, que ela nem tinha conhecido, né? O irmão morto há poucos meses e a voz mudou tudo, a aparência também. E aí falou que esse fenômeno, ele sempre ocorreu mais ou menos durante uns 2 anos. E aí fala que já falaram sobre diversos casos, né, que não foi só esse, inclusive de algumas pessoas que estavam em estado sonambúlico e outros que estavam em estado estático, né, mas também que ocorreu esses fenômenos também. E fala também que, isso aqui eu não entendi muito bem, gente, sobre a rigidez da face, né, que ficou uma face muito rígida. E parece que essa rigidez da face, ela demora por mais tempo, né? Ela não é um fenômeno que passa rápido demais, né? Que é um fenômeno que demora mais tempo, acho, para voltar ao normal. Isso que eu entendi isso daqui. Mas é isso aí que eu entendi, gente. Isso aqui não. Eu passo a palavra, viu? Muito obrigada. Bom, vamos perguntar se o Walter está aí com a Edna, tá, Edna? Oi? Walter está aí com você? Tá aí, mas eu liguei agora, acho que ele não ouviu. Não ouvi. Qual que é o tema? Ah, tá, transfiguração. Então, eu vou comentar aqui, depois você Pode, alguma... Agora que nós abrimos aqui. Então, Terezinha, eu não tenho muita coisa que falar até agora, não. É só chamando a atenção para o que você chamou, né? Do fenômeno da rigidez da face. Esse fenômeno pode estar ele está colocado, né, entre as diferenças do perispírito, do perispírito da pessoa e do espírito que vai imprimir esses caracteres na face temporariamente, né? Então, o que acontece? Essa modelagem superficial, não tem como você mudar a face sua, né? A minha, né? Quem dera a gente pudesse mudar sem fazer plástica, né? Vai ficar novinho para sempre. Mas o que acontece? Na verdade, eles criam uma impressão, uma matéria diáfana, né? Finíssima, que adere à
pele da pessoa e provoca essa condição, né? É como se fosse uma máscara, certo? Uma máscara, assim, não é uma máscara de carnaval, vamos dizer assim, como se fosse uma máscara feita sobre o rosto mesmo da pessoa, né? E ela vai ter a condição, né, da outra. E a sensação de rigidez vem dele tá usando essa, digamos assim, entre aspas, né, máscara fluídica, e também do tempo que ela vai demorar, né, menor ou maior, para se dissolver e se reintegrar à natureza, né? Então, é essa coisa, esses fenômenos de transfiguração, eles, não há referência, né, a isso lá no caso de Jesus, mas é que cada espírito, com a sua condição, né? O espírito com mais condição é de um jeito, o que tem menos condição é de outro, né? E, como bem diz André Luiz, essas condições variam ao infinito. Então, é por isso que nós temos aí diferentes médios, né? De diferentes efeitos físicos e diferentes resultados. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Completar aí? Eu quero fazer uma pergunta. Eu nunca participei, né? Mas eu já vi relatos de pessoas que, em alguns livros, inclusive, até livro do doutor Inácio, sobre sessão de psicofonia, como é que chama, gente? De desobsessão. Então, que a pessoa... Aí é diferente esse caso aqui que eu vou falar, por exemplo, conforme o espírito, a mensagem do espírito que o médium vai falar, né, vai transmitir, se for, por exemplo, um espírito muito, muito trevoso, assim, né, mas que a gente sabe, né, que a forma que ele aparece, tal, né, que ele esteja assim. Mas aí ele muda, o médium muda a fisionomia, assim, a forma de falar, fica um rosto mais carrancudo e tal. Aí não tem nada a ver com transfiguração, né? Aí é só naquele momento ali da psicofonia, ou tem a ver com a transfiguração? Fica com o rosto rude, carrancudo. Aí é uma transfiguração? Eu acredito que não, que é só... O que você acha? Eu queria... A transfiguração é um efeito físico. E a incorporação, vamos assim dizer, né? É um termo incorreto, mas vamos utilizar qual é, porque um espírito não pode largar, tomar o lugar do outro, né, dentro do corpo. Nós vamos usar isso aí entre aspas, né? Esse termo aí. Então, o que acontece? É um fenômeno de efeito psicológico, tá? O médium está transmitindo, né, com maior ou menor grau de consciência, consciência efetiva, né, o que o espírito tá colocando para ele, né? Comandando os plexos dele, os chakras, né? Assim, então, o que acontece, né? Isso não tira a responsabilidade do espírito, que é do espírito do médium, de forma nenhuma. Então, trabalhar numa reunião mediúnica não dá direito ao sujeito tirar a roupa, dar pancada nos outros, né? Por aí vai, né? Nem aquele que faz que está recebendo o espírito, nem aquele que tá também lá fazendo o esclarecimento do espírito, né? Então, é isso, né? A transfiguração é um fenômeno de efeito físico, não tem nada de efeito inteligente. Então, obviamente, o semblante do médium ele pode sofrer influência do perispírito, do espírito comunicante, devido à proximidade. A voz dele pode mudar o timbre da voz, ficar mais fino, mais grosso, né? Isso aí quem vai dizer é o pessoal que está prestando atenção nas reuniões ali, vamos dizer assim, mais do pessoal do esclarecimento, né? Que o pessoal que faz a sustentação, geralmente eles ficam impressos e também não prestam atenção nesse tipo de coisa, né? Então, é isso que acontece. Deveria, assim, às vezes, ter uma reunião com uma pessoa lá para isso, né? Com essa finalidade, que não tivesse, assim, com a obrigação de fazer uma sustentação, nem com a obrigação de fazer um esclarecimento e ajudar
A sustentação para cuidar dos detalhes práticos da reunião, né, como tempo de comunicação. Isso aí é o seguinte, de acordo com o que vai mudando os dirigentes da sessão, das sessões, aqueles dirigentes mais enclausurados, mais antigos, mais assim, ferrenhos, assim, outras ideias que são boas passam a ser aceitas, né? Mas isso é tudo uma questão de tempo. Isso aí, a natureza não dá salto, Jesus não tem pressa, né? Isso, os espíritos vão continuar, nós vamos largar de ser espíritos encarnados, vamos ser desencarnados e vamos encarnar de novo, né? Quer dizer, não é uma coisa que a gente tem que esquentar a cabeça, não é para ontem, né? Isso é o dia que acontecer, melhor. O dia que parar de acontecer, ninguém precisar disso, né, desse tipo de coisa, conseguir conversar, visualizar o espírito, né, sentir a sua presença, melhor ainda, não depende nem dos médios terceiros, né? Todo mundo já vai cuidar da sua vida, né? Sem cobrar dos outros, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Entendi. Obrigada. Então, agora a Liliane, né? Ela está aí. Vamos pedir para ela, essas perguntinhas são tão fáceis, né? Mas vamos pedir para ela fazer até a 10. Né? Da 1 a 10. Vamos lá. O caso de transfiguração de que acabamos de falar é verdadeiro? Número 2. Nesse fenômeno existe um efeito material? O fenômeno de transfiguração pode dar-se de modo material, a tal ponto que as suas diversas fases poderiam ser reproduzidas em daguerreotipia. Número 3. Fotografia, viu, menina? Diferente essa palavra. Número 3. Expressão francesa, tá? Porque a fotografia foi inventada na França, pelos irmãos Daguerre. Então, eles chamaram de a primeira fotografia daguerrótipo. E ela produzida, né, daguerrotipia. Ó, esclarecendo. Para continuar a frente dele. Número 3. Como se produz esse efeito? A transfiguração, como a entendeis, não passa de uma modificação da aparência, uma mudança ou uma alteração dos contornos, que pode ser produzida pela ação do próprio espírito sobre o seu envoltório ou por uma influência exterior. O corpo nunca muda, mas por força de uma contração nervosa, reveste aparências diversas. Número 4. Podem os espectadores ser enganados por uma falsa aparência? Resposta. Pode também acontecer que o perispírito represente o papel que bem conheceis. No caso citado, houve contração nervosa, muito ampliada pela imaginação. Aliás, esse fenômeno é muito raro. Número 5. O papel do perispírito seria análogo ao que representa nos fenômenos de bicorporeidade? Sim. Número 6. Então, nos casos de transfiguração, é necessário que haja um desaparecimento do corpo real, de modo que os espectadores não veem senão o perispírito sob forma diferente? Não, propriamente desaparecimento físico, mas oclusão. Entendei-vos sobre os vocábulos. Número 7. Do que acabais de dizer, parece podermos concluir que no fenômeno de transfiguração pode haver dois efeitos. Número 1, alteração dos traços do corpo real por força de uma contração nervosa. E número 2, aparência variável do perispírito tornando visível. É isso mesmo?
certamente. Número 8. Qual a causa primeira desse fenômeno? A vontade do espírito. Número 9. Todos os espíritos podem produzi-lo? Resposta: não. Nem sempre podem os espíritos fazer o que querem. Número 10. Como explicar a força anormal dessa moça transfigurada na pessoa de seu irmão? Resposta: não possui o espírito uma grande força? Aliás, é a do corpo em seu estado normal. Observação. Esse fato nada tem de surpreendente. Muitas vezes vemos pessoas muito fracas, dotadas momentaneamente de uma força prodigiosa, devido a uma superexcitação. Então, é até aqui, né? Isso mesmo. Então, ele vai falando um pouquinho, né, dos questionamentos, né, da transfiguração, né? Aí, primeiro ele falou aqui, né, sobre a fotografia aqui, né, da guerreotipia, né, que é a fotografia. Poderia ser reproduzidas como se fosse fotografia, né. Ele fala desse efeito, né, que é interessante essa 4 aqui, ó. Pode os espectadores serem enganados por uma falsa aparência? Aí ele fala, né, que pode acontecer que o perispírito represente o papel que bem conheceis, mas com a contração nervosa, também com uma ampla imaginação, só que fala que é muito raro esse fenômeno, né? E ele fala que tem que ter também a vontade do espírito, né, para acontecer, não é assim, todos os espíritos que podem fazer esse fenômeno, né, e tudo. E é basicamente isso, mas vocês podem comentar aí, fica à vontade. Alguém quer dizer alguma coisa? Edna, Walter, Célio? A Terezinha quer fazer mais alguma pergunta? A Regina quer falar alguma coisa? Bom, então essas... Está fechado, estava fechado. Então fala, Walter. Diz, tem muitos espíritos inteligentes, poderosos na mente, que têm condição de transfigurar, de mudar a feição, fingindo uma pessoa. Aí ele aparece para um médio, aparece para um grupo, e ele pode enganar. Não é um grande engano, mas é um engano. Cada máscara é uma máscara, né? Eu tive notícia que tem um espírito que transfigurou em Chico Xavier. O rosto, para querer enganar um grupo. Não é moral, não é intelectual, é visual só. Então, entre os espíritos, é comum isso. No caso que você está citando aí, é um espírito que se fez visível, né, Walter? Ou se fez visível para um médium, né, por exemplo. Então, aí não se trata de um fenômeno de efeito físico. Pedro, você queria dizer alguma coisa? Eu queria que vocês me ajudassem aqui, porque eu achei muito interessante a pergunta número 6, a resposta que foi dada. E eu não sei se eu estou entendendo de uma forma correta. Quando ele fala aqui que não é um desaparecimento físico que ocorre, mas uma oclusão, ou seja, o que eu estou entendendo aqui é que, como se, por exemplo, o Célio aqui, médium, o perispírito expande, como se estivesse ali envolvendo o corpo físico do Célio, e aí o perispírito se apresenta com uma outra forma, né? E o corpo físico está ali ainda oculto. É isso mesmo ou estou entendendo errado?
Ô, Célio, como eu tinha dito aí, né, eu não sou abduzão, não, sabe? Não sou melhor que o São Luís, não. A única coisa que eu fiz antes foi ler, né? Ler as respostas do São Luís. Daí é que o que eu estou falando vai em acordo com ele, né? Essas são as minhas palavras. Como eu expliquei, é como se fosse uma máscara fluídica. Então, aí é o que o São Luís quer dizer como oclusão, né? A máscara, ela é fluídica, muito fina, ela altera a face da pessoa, né? A gente não vê, ela está oculta por trás da máscara e depois essa máscara se dissolve aí, né? Retorna para a natureza. Então, é por aí, né? É o que São Luís quis dizer aí com as palavras aí que ele tinha, né? Então, não seria o perispírito vamos dizer assim, da menininha aí, ou do médio, é isso? Os espíritos que estão criando essa máscara, é isso? Esse é um fenômeno de efeito físico, ou seja, como qualquer outro, você entendeu? O espírito, às vezes, com a ajuda de outros espíritos, né? Porque os espíritos que manipulam as energias materiais são uns, né? E os que manipulam as energias psíquicas são outros. Então, pode haver bem mais de um envolvido nesse processo. Por isso que a gente diz, né, que nada acontece sem permissão, porque é uma turma grande e a gente pensa que é um só. Quer dizer alguma coisa, Walter? O perispírito entra aí, na transfiguração. Né? Os fluidos, é a vontade do espírito, né, manipulando ali a aparência. Né? É importante frisar que não existe a possibilidade de um espírito vir e manipular o perispírito de um terceiro, ou seja, o perispírito do médium. Isso é impossível. Como São Luís falou, ele pode criar uma oclusão, ele pode criar uma máscara fluídica na frente do rosto dele. Só que ele não consegue manipular o perispírito do médium. Então, o médium está lá, o espírito dele está lá e está no comando. Tá? Não é bem o espírito comunicante que vai manipular o perispírito do médium. Isso não tem como acontecer, né? Você viola as leis aí da natureza, né? Ele vai apenas colocar um simulacro lá na frente, a gente não vai ver. Então, vamos pedir aqui para... Chebna, você está com o livro aí, Chebna? Beleza. Chebna, você fazer a 11 e a 12 e ler a observação. Você tem a observação aí? Porque o pessoal, tudo aqui é mais assim, vamos dizer assim, é mais experiente, e ela está com uma letra muito pequenininha. Eu não conseguiria ler ela também. Você consegue fazer aí? Ler aí pelo... A observação aqui, minha, está aparecendo quinto, nota, é essa ou não? Ele do T, esse aqui? A 11 e a 12. Depois tem uma observação. Esse fenômeno já foi explicado. Tem aí no seu? Tem aí, né? Não, no meu não tem, não. Deixa a Renata achar aqui. Não tem? Não tem, não. O fenômeno da... Oi? Febre. É da febre igual a minha? Então, mas... Tá, a sua também? Depois da pergunta 12, a resposta é curtinha aí. A força do espírito. Aí vem a observação. Esse fenômeno já foi explicado por São Luís, tal. Só a sua editora é a mesma da minha? Tá, eu vou lendo aqui, aí a gente... então eu vou colocar... 11. No fenômeno da transfiguração, já que o olho do observador pode ser uma imagem diferente da realidade, dar-se-á, mesmo em certas manifestações físicas. Por exemplo, quando uma mesa se ergue
sem contato das mãos e a vermos acima do solo, é realmente a mesa que se deslocou? Resposta: ainda o perguntais? 12. Quem a levanta? Resposta: a força do espírito. Aqui, observação, achei. Aqui, a observação. Esse fenômeno já foi explicado por São Luís e tal questão já foi tratada de modo completo por Números de maio e junho de 1858. A propósito da teoria das manifestações físicas. Foi-nos dito, neste caso, que a mesa ou qualquer outro objeto que se move é animada de uma vida factícia momentânea que lhe permite obedecer à vontade do espírito. Certas pessoas quiseram ver no fato uma simples ilusão de ótica que, por uma espécie de miragem, as fariam ver uma mesa no espaço quando realmente estava no solo. Se assim fosse, não seria menos digna de atenção. É curioso que aqueles que desejam contestar ou denegrir os fenômenos espíritas os expliquem por causas que, elas mesmas, seriam verdadeiros prodígios e igualmente difíceis de compreender. Ora, por que tratar o assunto com tanto desdém? Se a causa que apontam é real, por que não as aprofundam? O físico procura conhecer a razão do menor movimento anormal da agulha imantada. O químico, a mais ligeira mudança na atração muscular. Porque, então, se veria com indiferença os fenômenos tão estranhos como esse de que falamos, ainda que resultasse de um simples desvio do campo visual ou de uma nova aplicação das leis conhecidas? Isso não tem lógica. Certamente, não seria possível que, por um efeito de ótica, semelhante ao que nos permitem ver o objeto dentro da água, mais alto do que ele realmente está, por causa da refração dos raios luminosos, uma mesa nos aparecesse no espaço quando, na verdade, estaria no chão. Entretanto, há um fato que resolve temporariamente a questão. É quando a mesa cai bruscamente no solo e quando se quebra. Isso não nos parece uma ilusão de ótica, mas voltemos à transfiguração. Se uma contração muscular pode modificar a fisionomia, não o será senão dentro de certos limites. Mas, certamente, se uma mocinha toma a aparência de um velho, nenhum efeito fisiológico lhe faria nascer a barba. É preciso, pois, buscar sua causa alures. Se nos reportarmos ao que dissemos anteriormente sobre o papel do perispírito em todos os fenômenos de aparição, mesmo de pessoas vivas, compreenderemos que aí se encontra a chave do fenômeno da transfiguração. Com efeito, desde que o perispírito pode isolar-se do corpo e tornar-se visível, que, por sua extrema sutileza, pode adquirir diversas aparências, conforme a vontade do espírito. Concebe-se sem dificuldade que assim ocorra com uma pessoa transfigurada. O corpo continua o mesmo, somente o perispírito mudou de aspecto. Mas perguntarão, em que se transforma o corpo? Por que razão o observador não vê imagem dupla, a saber, de um lado o corpo real e do outro o perispírito transfigurado? Fatos estranhos, dos quais em breve falaremos, provam que o corpo real pode
de alguma sorte ser velado pelo perispírito em consequência da fascinação em que tais circunstâncias se opera no observador. Continuar. O fenômeno que é objeto desse artigo já nos havia sido comunicado há muito tempo e, se dele ainda não havíamos falado, é por não ser nossa intenção fazer dessa revista um simples catálogo de fatos destinados a alimentar a curiosidade. Uma árida compilação sem apreciação nem comentários. A chefe vai demorar mais um pouquinho, viu? Ela lê e conecta no telefone celular, mas já está chegando. Tá? Vamos esperar ela voltar. Dilson, pode continuar? Pode continuar. Pode continuar onde você está. O fenômeno que é objeto desse artigo, que talvez alguém não pegou, né? Tá certo. Deixa eu só voltar aqui na hora que ele... Cadê, gente? Peraí, Deus. Ai, cadê? Peraí, Dilson, que sumiu aqui da minha página a revista. Página 101, chefe. Não, eu tô na página, mas eu não tô achando aqui, quando caiu, não tá aparecendo mais a revista espírita. Vamos pedir para a Renata continuar. Eu ler um pedacinho. O fenômeno que é o objeto deste artigo comunicado há muito tempo. E se dele ainda não havíamos falado, é por não ser nossa intenção fazer desta revista um simples catálogo de fatos destinados a alimentar a curiosidade. Uma árida compilação sem apreciação nem comentários. Nossa tarefa seria muito fácil e nós a levamos muito a sério. Antes de tudo, dirigimos-nos aos homens de raciocínio, aos que, como nós, querem conhecer as coisas, pelo menos daquilo que nos é possível. Ora, ensinou-nos a experiência que os fatos, por mais estranhos e multiplicados sejam, de forma alguma são elementos de convicção, e o serão tanto menos quanto mais estranho forem. Quanto mais extraordinário é um fato, tanto mais anormal nos parece e menos dispostos nos encontramos em dar-lhes crédito. Queremos ver e, quando vemos, ainda duvidamos, desconfiamos da ilusão e das conveniências. Já não é assim quando encontramos uma causa plausível para os fatos. Todos os dias vemos pessoas que outrora atribuíam os fenômenos espíritas à imaginação e à credulidade cega, e que hoje são adeptos fervorosos, precisamente porque agora esses fenômenos não lhe repugnam à razão, explicam-nos, compreendem a sua possibilidade e neles creem, mesmo sem o ter visto. Antes de falar de certos fatos, tivemos de esperar que os princípios fundamentais estivessem suficientemente desenvolvidos, a fim de compreender suas causas. O da transfiguração está nesse mundo. Para nós, o Espiritismo é mais do que uma crença, é uma ciência e nos sentimos felizes por ver que nossos leitores nos compreenderam. Vamos pedir, então, que a Shebna, que começou primeiro, que ela, se ela quiser fazer um comentário aí primeiro, que isso não requer muita explicação, porque a explicação aí, o Kardec está dando, né? Então, a explicação eu vejo como uma coisa meio complexa, né?
Seria antes um resumo, né? Fazer um resumo. Mas então, Shebna, você quer dizer alguma coisa aí? Não, se vocês quiserem comentar, porque eu achei bem complexo, sinceramente, mas podem ficar à vontade, porque eu tenho medo de falar alguma coisa errada dessa parte, eu prefiro ouvir essa. Eu vou comentar aqui no comentar, não, o que eu te falei, eu vou fazer um resumo, porque aí Kardec já explicou tudo, né? Mas eu vou fazer um breve resumo, né? O que acontece, né? O Kardec está explicando ali. Esses fenômenos realmente eles não são ilusões de ótica, tá? A palavra é essa. Ilusões de ótica com espelho e tal, né? Como a gente vê em espetáculo de mágica, né? Aquele negócio de cortar a mulher no meio, tem duas mulheres, a perna de uma fica para fora e a cabeça de outra fica, né? E não acontece nada. E está cheio de ilusão de ótica por aí, né? Utilizando espelhos. Né? A própria natureza nos prega ilusões de ótica, como é o caso das miragens, né? Que não aparecem só no deserto, não aparecem assim. Quem pegar uma abelha em Brasília, de vez em quando vai ver, né? Aquele bem liso ali, né? Vê miragem mesmo. Então, isso aí, existe a refração do ar, então, todas essas coisas que podem acontecer. Mas Kardec diz que isso aí não é, né? O espiritismo, para ele, né, e para nós também deve ser assim, antes de tudo, uma ciência, né? Antes de tudo, uma ciência, uma filosofia, uma fé cega, pelo contrário, é a fé raciocinada. Então, nós temos que botar os pés no chão, porque tudo tem explicação. Uma explicação lógica que não subverte a ciência. Bem dito, né? Vamos ver se o Célio ou o Walter quer falar alguma coisa. Walter, então o Célio falou que não quer. Você quer falar alguma coisa aí? O mais importante para mim é quando falar aqui, a força vem do espírito, a vontade é do espírito. Então, aí perguntar, todos podem fazer? Não todos. É como pintura, fazer desenho de um prédio, né, na engenharia, não é para qualquer um. Então, a transfiguração também não é para qualquer um. Tá? É preciso do poder mental e da vontade do espírito e das qualidades dele para aquilo, para realizar aquele fenômeno. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer ser algum comentário? A Edna não quer, não. Vamos pedir a Regina Lúcia, então, no livro novo, a página 85. Palestras familiares de além-túmulo. O Paul Gaiman. E no outro, página 104. No livro da FEB, a página 104. Ok? Vou pedir para ela fazer até a 9ª e ler a nota que tem lá depois da 9ª, porque o tempo já está acabando, né? E não vai dar para fazer mais que isso. Então, vamos lá. Médico da Marinha e viajante naturalista, falecido a 11 de dezembro de 1858, na idade de 64 anos. Foi evocado a 24 do mesmo mês por um dos seus amigos, senhor Sardô. Evocação. Número 1, evocação. Eis-me aqui, que queres? Número 2, qual o teu estado atual? Estou errante como os espíritos que deixam a terra e sentem o desejo de avançar pelo caminho do bem. Buscamos, estudamos e depois escolhemos. Número 3. Modificaram-se as tuas ideias sobre a natureza do homem? Muito. Bem podes avaliar. Número 4. Que pensas agora sobre o gênero de vida que levaste na existência que acabas de deixar aqui na Terra? Estou contente porque trabalhei. Número 5. Pensavas que para o homem tudo acabasse no túmulo. Daí o seu epicurismo
e o desejo que, por vezes, experimentais de viver séculos, a fim de bem gozar a vida. Que pensas dos vivos que têm apenas essa filosofia? Lamento-os, embora isso lhe sirva. Com um tal sistema, podemos apreciar friamente tudo quanto entusiasma os outros. Isso lhes permite julgar de maneira sadia as boas coisas que facilmente fascinam os crédulos. Nota: é a opinião pessoal ao espírito que damos como tal, e não como máxima. Número 6. O homem que se esforça moralmente, mais do que intelectualmente, procede melhor do que aquele que se liga, sobretudo, ao progresso intelectual e despreza o moral? Sim, o aspecto moral é mais importante. Deus dá espírito como recompensa aos bons, ao passo que o moral deve ser adquirido. Número 7. Que entendes por espírito que Deus dá? Uma vasta inteligência. O número 8. Entretanto, há muitos maus que possuem uma vasta inteligência. Já o disse, perguntai-vos o que era preferível procurar adquirir, e eu vos disse que o moral era preferível. Mas quem trabalha o aperfeiçoamento do seu espírito pode adquirir um alto grau de inteligência. Quando compreendereis os subtendidos? Número 9. Estás completamente desprendido da influência material do corpo? Sim, aquele que a respeita, vos foi dito, alcança apenas uma classe da humanidade. Nota: aconteceu algumas vezes que espíritos evocados, mesmo alguns meses depois de sua morte, declararam que ainda se encontravam sob a influência da matéria. Todos eles, porém, tinham sido homens que não haviam progredido em geral, nem moral, nem intelectualmente. E a esta parte da humanidade, que se refere o espírito de Paul Gainard. Aqui, esse Paul Gainard, ele foi evocado, né? Ele foi um médico da Marinha, era um viajante naturalista, faleceu em dezembro, e no dia 24 do mesmo mês, ele foi chamado, né, pelo senhor Sardou. Então, ele responde as perguntas, e ele pergunta como que era o estado dele. Ele ainda estava como espírito errante, que tinha deixado a Terra, e o desejo de melhorar, de fazer o bem. Depois ele pergunta se as ideias dele sobre a natureza do homem se modificaram no plano espiritual. Aí ele diz que muito, modificou muito, e pode até observar, né, pelas respostas dele, né? E contente, porque ele tinha trabalhado pelo seu progresso, né? A número 5 pergunta: pensavas que para o homem tudo acabasse no túmulo? Daí o epicurismo e o desejo que por vezes exprimias de viver séculos a fim de bem gozar a vida. Que pensais dos vivos que têm a mesma filosofia? Quer dizer, aqueles que querem viver a vida, usufruir de tudo que a vida dá, mas não se preocupa, né, com o seu desenvolvimento espiritual. Aí ele fala que lamenta muito para que pense assim, né, o tal sistema, ele entusiasma muitos outros, mas permite julgar de maneira sadia as boas coisas que fascinam os crédulos, aqueles que acreditam, né, que ficam fascinados pelas coisas que vão adquirindo. E aqui fala que essa é uma opinião especial, pessoal do espírito.
e não é uma máxima, é uma opinião do espírito. E a 6 fala do progresso moral, do progresso espiritual, né, do intelectual, e despreza o progresso moral. Então, ele responde que nos dá uma vasta inteligência, né, para aquele que desenvolve o seu senso moral. Ele pergunta o que seria aliás, o que seria onde que está? Uma vasta inteligência, né? Aí ele fala, né? Essa vasta inteligência seria o poder de desenvolver o seu moral, mais do que gozar a vida, né? Passar a vida com as facilidades somente aqui terrenas, mas aquele que desenvolve o seu pensamento, o seu moral. Eu até anoto. Se quiser comentar, acrescentar aí. Do 11? Do 9. Desculpa, que meu microfone está fechado. Eu não vou acrescentar, eu vou fazer um resumo, né, do povo. Primeiro, a gente não esquecer que nós vamos dividir os espíritos primeiro em duas classes. Aqueles que reencarnam e aqueles que não precisam mais reencarnar, ok? Nelas são os espíritos puros, os espíritos sublimados, que eles não têm necessidade de encarnar e reencarnar, necessidade, tá bom? Encarnar e reencarnar em mundo nenhum. Não quer dizer que eles não possam se encarnar em determinado mundo para cumprir uma missão, tá? Diz que ele não tem necessidade. E dentro dos que reencarnam, ou seja, aqueles que têm necessidade de reencarnar, né, existem duas classes, dois tipos. Os que estão errantes e os que estão encarnados. Em um mundo, outro mundo melhor, um mundo pior, né, um mundo mais feliz, um mundo feliz, mas estão encarnados nesse mundo, com diferentes coisas que vão depender a cada mundo. Então, é só isso, né? Dois tipos iniciais e o tipo que tem que encarnar. Então, por isso que o Paul Guy Marx fala que ele é errante. Ele é errante não significa que ele vai ficar por aí para sempre. É que é o estado de todo espírito que necessita reencarnar, mas nesse meio tempo está aí na condição de espírito, tá? Errante, né? Sem um corpo material, por mais diáfano que seja esse, né? Vamos perguntar se o Walter quer fazer alguma observação aí. Não, tá bom. Não tem nada na cabeça aqui para falar, não. Então tá bom. É só lembrando uma vez, também outra coisa que o Gaimar, ele chama atenção para nós, é o seguinte: a gente não vai acreditar que todo espírito que não tem condição moral boa, que ele é bobo, que ele não tem inteligência, que ele não tem instrução e não tem cultura. Como disse o Paul Gaimar. A melhor evolução é a evolução moral, mas o espírito vai escolher qual é a evolução. Ele vai ficar com a asa mais curta que a outra, como diz o Emmanuel, né? Mas uma hora eles vão estar mais ou menos do mesmo tamanho, né? Então, a gente não evolui em vários sentidos de uma vez, né? Seria bom, né? Evoluir moralmente e evoluir intelectualmente. Nós temos existências dedicadas à evolução moral e mais outras existências dedicadas à evolução intelectual. Então, tem lá no roteiro, né, do Emmanuel, do Valdo Vieira, né, que lá está bem explicado isso aí. A gente não achar que todo espírito que tem uma condição moral baixa, que é bobinho, que não sabe fazer modelagem de perispírito, e por aí vai, né? Não é bem assim, não, tá? É bom a gente sempre prestar atenção nas coisas que acontecem, né? Então, gente, são 20 e 26, né?
27. Nós temos somente 3 minutos, né? Então, eu acho que... Eu vou ler essas 10 e 11, eu não vou ler a 12, tá? Porque a nota que tem depois é pequenininha, e eu não enxergo. Então, eu vou ler aliás, eu vou ler a 10 e a 11, né? 10. Tiveste na Terra outra existência além da última? Ele respondeu, sim. 11ª. Essa última é uma consequência da precedente? Ele responde, não. Houve um grande intervalo das duas, ou seja, um grande número de anos, que ele não especificou, entre ele encarnar com a última coisa que ele tem e com o nome de Paul Gaimard, certo? Então, por aí está resolvido, né? Eu vou tentar ler a 12. Apesar do intervalo, não poderia, entretanto, haver uma certa relação entre essas duas existências. Ó, essa resposta aqui do Paul Gaimard, vocês podem guardar, copiar aí, quem não está lembrado. Ó, se bem me entendes, cada minuto desta vida é uma consequência do minuto anterior. Quer dizer, eu acho essa resposta aí perfeita, né? Então, a gente achar que uma existência não está ligada à outra, é mentira. Ela está ligada à outra. Então, uma mais tênue, outra mais forte, né? Mas tudo está ligado. Tudo na espiritualidade está ligado. Agora, anota. Assistindo a essa reunião, o Dr. B externou a opinião de que certos instintos, por vezes despertados em nós, bem poderiam ser o reflexo de uma existência anterior. Cita vários casos perfeitamente verificados em senhoras jovens que, durante a gravidez, foram levadas a atos ferozes, como, por exemplo, uma que se atirou no braço de um empregado do açougue e lhe deu valentes dentadas. Outra que cortou a cabeça de uma criança e ela própria levou ao comissariado de polícia. Uma terceira que matou o marido, cortou em pedacinhos, salgou-o e dele se alimentou vários dias. Perguntou àquele médico se em existência anterior não teria sido elas antropófagas, né? Aí ele responde, na 3. Ouviste que acaba de dizer o Dr. B? Serão esses instintos que as senhoras grávidas têm em nome de desejo uma consequência de atos concentrados de uma resistência anterior? Resposta. Não. São uma loucura transitória, uma paixão no seu mais alto grau. O espírito fica eclipsado pela vontade. Então, ele está falando que não tem nada a ver com o desejo de mulher grávida, né? Que às vezes é uma abstração do próprio corpo material, que busca determinado nutriente, né? Ou com esse tipo de comportamento. Pode levar até pode ser fruto de uma obsessão, de uma fascinação, de uma subjugação, né? Nós vamos deixar para comentar isso, outra nota na próxima reunião, porque o nosso tempo já está acabando, né? Vamos pedir para a Ivonete, para ela fazer a prece para nós, o encerramento. Pode ser, Ivonete? Loucuras de mulher grávida. Hoje não tem quase mais. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecer por mais essa noite de estudo, agradecer aos nossos amigos da espiritualidade que estão sempre conosco, agradecer aos colegas que estão participando dos estudos conosco e aqueles que vieram nos ajudar. Vamos dar por terminado o estudo de hoje, que a paz do Senhor esteja em cada um de nós, em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Obrigado. Boa noite. Tchau, pessoal. Com Deus. Boa noite. A todos. Boa noite. Boa semana para todos. Obrigado. Até quinta.